disser para você que treina para hipertrofia, que aumentar a quantidade de vezes que você vai à academia na semana não vai te trazer mais ganhos de massa muscular. Eu sou Samuel Lira, entusiasta em musculação, e nesse vídeo você vai aprender o que é, para que serve e como utilizar a frequência de treino para maximizar os seus ganhos de massa muscular. Bom, já partindo para o conteúdo, o que é frequência de treino? A literatura não descreve frequência de treino como quantidade de dias que você vai para a academia na semana, mas sim a quantidade de vezes que você estimula o mesmo músculo na semana. Por exemplo, se hoje é segunda-feira e eu estimulo meu peito hoje, e daqui a 3 dias eu estimulo de novo, então eu tenho uma frequência de 2 vezes por semana para esse músculo. Bom, e o que sabemos sobre frequência de treino? Alguns estudos demonstram que quando volume e intensidade estão equalizados, a frequência de treino é meio que indiferente. Você tem tanto uma frequência baixa de estímulos quanto uma frequência alta de estímulos induzem resultados parecidos. Porém, existem outros estudos que mostram que uma frequência mais alta de estímulos demonstra resultados superiores a uma frequência baixa de estímulos. E por que isso acontece? Bom, porque nesses estudos, os indivíduos que foram expostos a uma maior quantia de volume se beneficiaram mais de uma maior frequência, de dividir esse volume em mais dias. Já os indivíduos que apresentaram um volume de treino não tão grande assim, não houve diferença significativa. E apesar de existirem sim diretrizes gerais do que seria um volume baixo, moderado ou alto, essas diretrizes nada mais são do que uma média geral de um conceito que é individual. Porque um volume ser alto ou baixo vai depender da qualidade desse volume. Para alguém que treina com alta proximidade com a falha, 12 séries pode ser um volume alto de treino. Mas para alguém que não sabe treinar perto da falha, 12 séries pode ser um volume baixo de treino. Então a gente entende que quanto mais repetições na reserva, o que são repetições na reserva? Repetições longe da falha, maior a necessidade por mais volume, inclusive para quem é avançado. Mesmo para quem sabe treinar próximo da falha, se essa pessoa escolhe opcionalmente treinar mais distante da falha em algumas séries, utilizando repetições na reserva, essa pessoa vai precisar de mais volume de treino do que uma pessoa que treina até a falha em todas as séries. Mas, mesmo sendo um conceito individual, quando você observa a maioria, você consegue sim estabelecer médias do que seria um volume baixo, moderado ou alto. O problema é que essa maioria esmagadora não sabe treinar. E o que eu quero dizer com não sabe treinar? Não sabe treinar próximo da falha. E aí você se questiona da assertividade desses números, entendeu? Bom, entendido isso, agora vamos para que serve a frequência de treino. A frequência de treino serve nada mais nada menos do que distribuir o seu volume de treino de uma forma em que você consiga manter a intensidade de esforço o mais alto possível nesse volume distribuído. E por isso, dentre as 3 principais variáveis, que é volume, intensidade e frequência, é a menos determinante. E já utilizando isso como gancho para partir para quantos dias você vai treinar por semana, isso vai depender da disponibilidade de dias que você tem disponível para treinar por semana. Por quê? Porque o seu treino tem que se adequar à sua rotina e não o contrário. Vai depender do seu volume de treino. Por quê? Porque, como você tem anteriormente, quanto maior o seu volume de treino, maior é a necessidade por distribuí-lo em mais sessões de treino. E é claro, da sua preferência pessoal, que tem uma importância enorme na escolha de quantos dias você vai treinar por semana. Porque um indivíduo que nunca treinou, ele provavelmente não vai gostar. E aí você faz ele treinar menos vezes, até que ele se acostume àquilo e vá aprendendo a gostar cada vez mais. Já tem pessoas que gostam muito e é inclusive uma necessidade da pessoa, como se fosse uma necessidade psicológica dela, de ela ter que treinar. E essa pessoa ela vai querer treinar mais dias na semana. Mas se você trabalha dentro das diretrizes gerais de volume, muito provavelmente treinar entre 4 a 5 dias na semana será o suficiente para que você mantenha uma boa relação entre estímulo e fadiga, sem exagerar demais ou reduzir demais o tempo de uma sessão de treino. O que não quer dizer que você não possa treinar mais ou menos dias do que isso, mas tenha em mente que se você treina mais do que 5 dias, muito provavelmente suas sessões podem ficar muito curtas. Se você treina menos do que 4 dias, as suas sessões podem ficar muito longas. E é interessante que você tenha isso em mente. E algo interessante a se pontuar é que evitar treinar muitos dias seguidos pode ter um desfecho positivo na sua recuperação,
facilitando assim a sua progressão. Isso acontece porque conforme os dias de treino vão passando, você vai cansando não só o músculo, que é o que a gente chama de fadiga periférica, mas também vai cansando a sua mente, que é o que chamamos de fadiga central. E essa fadiga central vai se acumulando ao longo dos dias de treino e a sua performance nos dias subsequentes vai diminuindo proporcionalmente. Por isso, fazer uma quebra nessa fadiga central, colocando um dia de descanso depois de 2 a 3 treinos seguidos, pode ser muito interessante para a sua performance. E pelo mesmo motivo, colocar um músculo que seja um ponto fraco depois de um dia de treino, depois de um dia de descanso, pode ser uma excelente estratégia, porque você não vai estar só com o músculo descansado, mas também com a sua mente descansada, podendo performar melhor. Bom, e com tudo isso aprendido, como você vai utilizar a frequência de treino? Bom, antes de tudo você vai decidir o seu volume semanal que você vai trabalhar cada musculatura. Decidido isso, você vai dar uma olhada na sua rotina para ver quais dias disponíveis você tem para treinar e vai distribuir esse volume conforme esses dias. E pense sempre em dividir esse volume em pelo menos 2 sessões de treino, principalmente para músculos que sejam pontos fracos. Por quê? Porque pontos fracos você tende a trabalhar com um volume maior. E quanto maior o volume, maior a necessidade para aumentar a frequência de estímulo. Já músculos que sejam um ponto forte do físico e você não trabalha com um volume tão grande assim, talvez não tenha tanta necessidade de você distribuir em mais dias para manter uma boa performance. Também tente dar dias de descanso depois de 2 a 3 treinos seguidos e priorize colocar um músculo que for prioridade no seu físico após um desses dias de descanso. E o mais importante, treine o mais próximo da falha possível. O mais próximo da falha que você conseguir. E se você entendeu tudo que foi dito nesse vídeo, ou pelo menos boa parte do que foi dito, sabe que não adianta de nada você pensar na frequência de treino antes de pensar no volume de treino. E foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo daqui para você. Clica lá se quiser aprender mais.